Então, gente, hoje aqui, dia 22 de junho, eu estou reunindo com menos gente aqui, daqueles que estão fazendo primeiro o registro no papel e depois o registro na planilha. E nós vamos discutir por que que isso é um problema e quais as maneiras que nós vamos tentar arrumar com a ajuda de vocês para resolver. Eu estou vendo aqui que ninguém está com o ajudante aqui, só a Fernanda. E o resto, você também, Thaís, ajuda alguém. Tô com a Ah, tá, mãe, com a Neuza. certo. Eu Mas sou eu a Angélica. precisava. Hã? Eu sou a Angélica, da Maria Eunice. Ah, então você também tá. Aqui Alessandra de Luiz Cabral também. também tá. Tá todo mundo então com acompanhante, menos o Simão, né, Simão? Camila, hein, Simão? Eu mesmo faço, eu que preencho Não tudo. pode, não pode. Não pode, eu vou te explicar por quê que não pode. Tem que ter acompanhante. A Camila, você entrou agora. Estou tentando conversar por que que não pode fazer, nem sem acompanhante e nem sem ser na hora do sintoma. Porque é o seguinte, na hora que vocês, tem vários erros que são cometidos, que na hora que você está digitando na planilha, a planilha fala qual é o erro, e fala às vezes, não sempre, às vezes ela já vai corrigir o erro, indicando o que que é para você fazer, e às vezes nem é erro, às vezes é alguma coisa que você tem que anotar, e que você se anotar depois, você não vai se lembrar do que é para anotar. Então, ou é erro que tem que ser corrigido na hora, porque, por exemplo, o erro que pede, em que a planilha pede para você mandar um vídeo, não adianta você mandar o vídeo do dia seguinte, ou se ocorreu às 3 da tarde o erro de avaliação, você mandar um vídeo às 10 horas da noite, porque você está numa outra situação que já mudou. Eu preciso saber, na hora que vocês cometerem um erro de avaliação, naquela hora, aquele erro vai comprometer a média, vai comprometer o número de horas no pior momento, o número de horas do pior momento. Vem cá. É tudo calculado baseado na avaliação de hora em hora. Se a gente ficasse igual o dia inteiro, não teria esse problema, mas nós mudamos. E mudamos muito, não é? No caso, doenças são muito variáveis. Então, nós temos que, estamos no pior momento às 7 da manhã, às 5 da tarde a gente está assim, no zero. Então, não adianta eu fazer a anotação às 7 horas da manhã, onde a planilha iria pedir, faça um vídeo e manda para o doutor agora, para eu avaliar se vocês avaliaram correto, porque tem critérios de desconfiar que está errado. Por exemplo, um dos critérios é quando você botou às 7 horas da manhã, botou 3 e às 8 horas da manhã botou zero. Não existe essa possibilidade de mudar do 3 para o zero em uma hora. Em geral, de hora em hora, vai ficando assim: 3, 2, 1, 0. Ou então o contrário: 0, 1, 2, 3. Então, quando muda brusco, a planilha está programada para avisar: olha, tem alguma coisa errada. Comunica com a sua. Faz um vídeo agora, nesse momento, para ver qual é a nota real, porque às vezes você botou zero e está 2, tá até 2,5, 3, não existe 2,5, 3, e se precisa ser corrigido. Não que você não possa colocar a nota mais tarde, pode, mas o vídeo daquele aviso tem que ser feito naquela hora, porque não fazer o vídeo 3, 4 horas depois não adianta, já mudou. Todo mundo entendeu o motivo? Primeiro o problema, agora nós vamos discutir como é que nós vamos solucionar isso. Me digam vocês por que vocês estão fazendo anotação no papel, um por um. Fernanda, A minha mãe, ela fica em casa com meu pai. Então, ela faz as anotações. Como eu trabalho o dia todo, geralmente quando eu chego, esse horário, por volta de 19 horas. Eu não sei E minha mexer. mãe não sabe utilizar o computador para certo. preencher as planilhas. Thaís, A gente está só acompanhando mesmo para tirar dúvidas, mas a gente está fazendo direto na planilha.
Não, hoje era para reunir só quem não está fazendo direto na planilha na hora. Se você não Ah, quiser fazer parte da reunião, não precisa, porque você está fazendo direto na planilha na hora da avaliação. Não pode é deixar para fazer na planilha mesmo 2, 3 horas depois, porque aí você nem lembra como é que está. Mas a gente vai participar, porque se tiver alguma dúvida, ela Ah, já. bom, para outras dúvidas, tudo bem. É. Simão, por que que você está fazendo sozinho? É porque, Você faz na planilha direto? bom. não, eu faço no papel e passo para a planilha. E por que que você faz isso? Porque às vezes a gente tem que sair de casa e não dá para fazer na planilha no celular, né? Eu faço no computador. Mas você Por isso, sabe que tem jeito de fazer no celular? eu tentei aqui, parece que chamou o OneDrive, né? Eu vou olhar melhor para ver se fazer no celular. Se você quiser uma ajuda de alguém que está difícil para você achar um amigo, um vizinho, um filho, um neto, sei lá, para te ajudar, vai na Lan House. A Lan House pode te ajudar. Como Então fazer tá. isso no celular? Como Então tá. entrar no aplicativo no celular e fazer no celular? Então Eles tá, te eu ensinam, vou fazer. Eu vou fazer né? direto no celular É, e porque faço você não tem direto. o problema, por exemplo, que a Fernanda tem, que ela trabalha fora, então não tem jeito dela fazer na hora. Mas nós vamos estudar um meio aqui para poder resolver esse problema. Tá bom, Agora tem Simão? uma. Você vai na Entendi. Lan House para a Lan House te ajudar. Então tá certo. E eu mesmo que faço. Né? Não tem problema. Se você conseguir fazer no computador, não tem problema, mas tem que ser na hora, não pode copiar antes e fazer depois, não. Tem que ser na hora. E você entendeu por que que tem que ser na hora? Eu entendi. Agora tem uma situação que aconteceu hoje, que ia acontecer e não aconteceu no meio da terapia. Aí o tremor aumenta, né? Mas aí Ah, dá para filmar na hora, no meio da terapia, para mandar o vídeo. para a terapia e filma. Não é Ah, na então, hora que piora que tem que mandar para mim, não. Essa reunião, Simão, é para as pessoas que anotam no papel, porque não podem ou não têm condição de anotar no computador ou no celular. No celular eu já resolvi. Qualquer lan house te ensina a usar o celular e o celular pode ir aonde você for. então Agora, tá certo. a pessoa que trabalha fora é mais complicado. Aí nós vamos discutir esse caso no final. Mas você tem condição de fazer no celular quando não estiver em casa. Então tá E certo, eu irei fazendo no fazer. celular é a mesma coisa que está fazendo no computador, porque é online, É online, eu concordo com a senhora. tá bom? Concordo, É, concordo. porque, Marinês, você tá muda. Eu? É, Ah, a Marinês está muda. Pronto, doutora, desculpe. Ah, Então, eu tenho a Sueli, que é minha cuidadora, na verdade, ela é minha treinadora, ela me dá aula diariamente. E ela tem maior boa vontade e tem me acompanhado. Só que hoje e ontem à noite ela teve compromisso e não pôde estar aqui presente. Mas eu já até mandei o link para ela, porque se ela tiver terminado o compromisso dela, ela acessa agora, né? Agora, eu não estou anotando no papel, mas eu não estou conseguindo anotar na hora. Então, agora eu já entendi que tem que ser na hora. Não não, tem pode que ser deixar na passar. hora, porque se a planilha der o aviso, ó, tem um erro aí. Aí, às vezes, ela fala, faz um vídeo e manda para a doutora. Tem que ser naquela hora, porque Tem que ser daqui a naquela 1 hora a hora. condição já mudou. mas eu Entendi. tenho. Agora, por exemplo, essa condição de marcha minha, ela está se repetindo sempre no um. Sempre. Não mudou Eu nada. Eu estou tenho vendo. muita dor no Não, você está quadril. fazendo correto. É, eu falei com vocês não é, eu não falo isso, gente, não é para diminuir a autoestima de vocês, não. Pelo contrário, eu tenho Claro. tanta confiança que vocês vão melhorar que eu falo quando vocês estão ruins. A Marinês e outros de vocês, é comum ter confusão mental oscilante, às vezes. Nós normais, se você me perguntar hoje o que você comeu no almoço, eu lembro, porque foi muito gostoso. Mas se você perguntar para mim, Hã? hoje eu tive que fazer milhões de datas, porque eu estou trabalhando com isso. Mas não é todo dia que me pergunta e eu respondo assim. Hoje é quinta-feira, dia 22. Tem dia que eu não sei. Eu não prestei atenção, eu não tive que anotar, eu não tive que assinar nenhuma receita. É normal isso. Agora,
No parkinsoniano, no Alzheimer, outras doenças degenerativas, é normal isso ser um pouco pior, e a gente se confunde. Então, a planilha ajuda para poder ser na hora, porque se passar da hora, você esquece. Olha, eu estou fazendo um controle de pressão meu. Eu acabo de tirar a pressão, eu não estou prestando atenção, eu estou pensando em 1000 coisas. Eu tenho que tirar de novo, porque eu não lembro que pressão que deu. A gente tem que estar muito atento o tempo todo para ter memória. O treinamento de memória é prestar atenção. Com a pessoa que presta atenção em tudo que faz, ela tem uma excelente memória. Entendeu? Então, eu não estou falando isso, não é para vocês ficarem chateados, porque eu estou falando que vocês não têm memória, não. Realmente, a pessoa que não presta atenção tem menos memória. E a pessoa que tem doença degenerativa tem um pouco mais, às vezes muito menos memória. Mas o normal é ter, e o principal é que não dá para a pessoa perceber. Quando ela percebe, ela tem boa memória, porque ela está prestando atenção. O problema é que a percepção diminui muito a capacidade de ficar prestando atenção muito tempo nas coisas. Então, a memória vai para o saco. Ela está Agora, isso corretíssima. Está melhora corretíssima. Eu muito, estou entendendo, eu tenho sentido isso, sim. A senhora está corretíssima. não De vez é? em quando eu esqueço coisas que eu nunca fui assim. Sei. Eu sempre tive uma memória maravilhosa, agora estou esquecendo. Mas Ótimo, eu vou fazer agora na hora, então. certo. Agora o PECLI aciona seu microfone e fala por que você está fazendo no papel. Oi, doutora. É a Alessandra, filha dele. Ah, sim. No caso, é mais mesmo eu que costumo auxiliar ele preenchendo a planilha. Mas aí a gente vai tentar ver uma forma melhor para ele tentar preencher de hora em hora certinho. Que aí ele passa para o papel e eu passava para a planilha, né? Pode ser até que, com o evoluir da pesquisa, vocês vão fazer tantas vezes, entendeu? Que não vai ter mais erro. A planilha vai parar de dar aviso de erro. Aí a gente pode relaxar um pouco, entendeu? Entendi. Realmente, se a planilha der aviso na hora de colocar, tem que ser na hora que está fazendo, que está ocorrendo a avaliação. Porque você não vai fazer avaliação de 9 horas de um tremor que você teve às 7 da manhã. Você vai fazer o tremor que teve às 9, que é para isso que faz. E por que a gente tem que fazer de hora em hora? Por quê? Porque, primeiro, os sintomas mudam, como eu falei, muda muito de manhã para tarde. Segundo, o número de horas que eles ficam durando numa determinada nota varia muito, não é igual todo dia. Você pode falar assim que mais ou menos na dose tal, aquela dose dura mais ou menos 4 horas, mais ou menos 5 horas, entendeu? Pode falar. E aí ficar mais ou menos registrado assim, 1 hora de muito aperto. Você tomou às 5 horas, o seu pior momento aparece de 4 em 4 horas ou de 8 em 8, então você teria que avaliar depois de 8 horas. Mas até ter bem determinado isso, é para cada dose, porque uma dose dura 6, uma maior dura 8, outra maior dura 10, outra maior dura 12, vai aumentando o número de horas de melhor momento. Então, não adianta fazer um vídeo numa hora ou uma avaliação, não é só vídeo, não. Escrever a nota lá em hora diferente daquela que está ocorrendo o sintoma. Entendi. Tá bom? Então, você vai estudar um meio. Eu ainda estou só com o problema de trabalhar fora, que é mais complicado. Vamos ver aqui agora. O Simão já falou, Marinês, Luiz, agora a Camila. Você anota no papel, Camila? Deixa eu desligar esse trem aqui. Você anota? Você está com o microfone desligado. Ela funciona melhor. Tá me ouvindo agora, doutora? Estou ouvindo. Ah, então tá. Aqui estava no microfone. Na verdade, assim, eu faço as duas coisas, doutora. Por quê? O horário dele de ir para físio, né?
Então, nesse horário eu anoto e depois eu chego em casa e coloco. Mas geralmente no horário da físio é quando logo depois que ele Ih, já ficou lento. tomou Não, do pior momento. E geralmente ele está bem. peraí, só um pouquinho, Oi? só um minutinho que meu marido está me ligando, um Ok. minutinho. Não, tudo bem, sem problema. O que que foi? Eu tô numa reunião, meu bem. Tá bom, tchau. Tá, tchau. Pode falar, Camila. Tá, é Miriam, mas tudo bem, tá como Camila, não tem problema. Na Ah, verdade, assim, o pior momento dele geralmente é pela manhã e no final da tarde. E logo depois que ele toma o remédio, que é o horário da físio. Então, é o horário que eu anoto para quando chegar colocar. E mesmo que toda a aula, toda a físio dele, eu costumo gravar, sempre, para saber os exercícios para poder fazer em casa, essas coisas. Então, eu anoto no papel, mas que nem hoje. mas Hoje a você está planilha presente na hora da avaliação do sintoma. estou, Não. Aí, se você estou está sempre filmando, presente. se você está Uhum, filmando, não tem problema, porque sim, se a planilha der um aviso, já está uhum, filmada, é só mandar para mim. exatamente. Eu Porque eu sempre imagino faço assim, isso. depois que vocês tiverem uns 15 dias de dieta, já tem Uhum, 15 dias, mas mesmo exato, assim eu estou vendo alguns errinhos. sim, E olha, eu vou sim. contar para vocês uma coisa. Tanto tomar o remédio, se o pior momento é 3 e você toma no 2, uma vez Uhum, ou outra acontecer isso, gente, não tem importância, porque não vai acumular a dose uhum, quando você não, erra uma vez. uhum, Agora, exato. quando você erra todo dia, anos a fio, você vai desenvolvendo movimento involuntário, queda de pressão, queda no chão, um monte de movimentos involuntários Uhum, graves uhum, que são resultado direto do aumento de dose que não foi tomado só no pior momento. Porque o sim, pior momento, vou repetir, é quando você está no 4 ou no 3, por exemplo. no caso Então, dele é por que três. está no pior Uhum, momento? Porque não tem remédio nenhum no sangue. Então, uhum, é a hora ideal para tomar, que você tem certeza que não vai uma dose encavalar na outra. Então, eu gosto uhum, sempre de repetir o motivo, porque o motivo ajuda uhum, a gente a valorizar o protocolo. Mas, se você está gravando, não tem tô problema sempre nenhum. gravando. Aí você Eu pode sempre fazer no gravo. papel, Sim, entendeu? eu sempre gravo justamente por isso, para ele fazer o exercício em casa, que às vezes quando ele não está muito bem, meio desanimado, ele acaba que fazendo um Não, exercício mais nesse caso, lightzinho. inclusive, é uma Aí entra, solução para vocês outros. Se na sim, hora vocês podem estar presentes, uhum, mas não sabem mexer, viu, Simão, no computador, filma, que aí a hora que você pode botar o valor da nota depois, porque você filmou na hora que não estava sim, lá. E Ah, aí entendi. você pode voltar naquela hora, olhar o sintoma, e se tiver errado, eu tenho que mandar para mim, para eu avaliar para vocês, para poder ficar certo. E eu Ok. imagino que com o tempo vocês não vão, vai dar cada vez menos desse tipo de erro na planilha. E se errar também, não é só o pior momento que não tem importância uma vez ou outra errar, não. Tá? Só que a planilha vai falar que errou. Mandar vocês mandarem vídeo, porque tem um trem errado. Como é que passa do 4 para o 0 de uma hora para outra? Impossível, doutora, eu né? queria só perguntar sobre uma coisa que aconteceu hoje. Pode ser rapidinho? O Vai pior momento cair dele daqui a 10 minutos, vocês entrem é de novo rapidinho, rapidamente. tá? Tem que entrar Tipo rápido, porque assim, senão a o gente pior, demora todo o sim, tempo esperando vocês é entrar. o pior momento dele é geralmente o horário que acorda. Ele acorda ruim. Então, às vezes, o pior momento é às 7 e às 8. Então, geralmente, ele já toma no pior momento quando acorda para que ele fique bem o resto do dia. Hoje, na planilha, quando eu coloquei o pior momento, ele já pediu para filmar e mandar para a senhora. Mas como ainda estava aquele negócio lá, o pessoal não estava se entendendo direito, eu fiquei com receio de dar o remédio, depois eu dei, eu conversei com a Aline, ela me explicou. Aí eu dei só no horário normal dele mesmo. E a senhora falou que podia fazer assim depois de uma hora, então eu fiz exatamente. É, Então, na planilha dele de hoje, vai aparecer lá que ele deveria ter mandado um áudio, um vídeo para a senhora, mas que na verdade eu acabei não mandando, mas por causa disso. Mas entendi. se isso acontecer novamente de agora em diante, é para mandar o vídeo mesmo às 7 da manhã continuar? Aquele que você já Ou ia depois? filmar mesmo. Aquele Ah, que tá já bom. estava filmado, você manda ele, que aí eu Ok, verifico. ok, Com o decorrer entendi. do tempo, vocês vão ficar mais craques Uhum, na avaliação, não ok, vai ter mais erro, que a planilha não ok. vai mandar vocês fazerem isso mais. Era só essa a Ok? minha dúvida. Obrigada. Então tá. Maria Eunice. Você tá muda.
Desculpa, boa noite. Eu sou a Angélica, eu passo direto na planilha, mas como hoje sempre tenho uma dúvida, eu sempre filmo e Não, envio. tudo bem. Fica Tudo numa bem. caixinha, Não, se tá? fizer direto na planilha, na hora não tem problema nenhum, porque vai Sim. aparecer o erro na hora. Sim, É, porque hoje até ela não tomou o Prolopa, nós fomos direto às 8 da manhã tomar o globulzinho, né? Já fizemos isso primeiro. E depois está normal. Eu passei no papel e filmei, já passei para o entendi. meu drive. Se qualquer Inclusive, coisa. eu quero aproveitar a deixa dela aqui dos alopáticos, gente, porque eu cometi um erro de comunicação que deu aquela confusão toda. Eu já até expliquei lá, vou repetir rapidamente. Eu falei assim, é para tomar dose única da laranja para frente. Só que eu esqueci de falar que os alopáticos não, tem que continuar sendo tomado no pior momento. Isso que Sim. deu confusão, que eu não falei isso, entendeu? Eu tinha que ter falado. Porque lá, tanto a CH6, a homeopática, quanto os alopáticos, é no pior momento, os dois. Mas da Sim. laranja para frente, é o homeopático dose única e o alopático no pior momento. Então, Sim. sempre vai ter que considerar o pior momento. Mas eu não Só me que daí, ocorreu falar sobre alopático na hora. E aí só deu que a daí confusão toda. não tem aonde eu marcar a tomada de dose, né? Do Ah, homeopático. agora vocês vão alopático. receber É. uma planilha amanhã. Uhum. Todos vão receber outra para copiar o que está nessa na outra, porque o assessor inadvertidamente apagou uma coluna onde vocês botavam Sim. dose. E aí eu Sim. só fui notar isso hoje no meio do dia, porque muita coisa que eu estava fazendo não deu para notar. Então, ele Sim. acrescentou mais uns quadradinhos lá, que aparece um Vzinho lá quando vocês clicarem que tomaram a dose. Por que isso é importante? Porque quando vocês clicarem falando que o melhor no 1, por exemplo, e o pior momento é no 3, a planilha vai identificar que vocês tomaram errado. Uhum. Entendeu? Que não pode tomar quando não está no pior momento. Então, é importante eu saber se vocês tomaram a dose no pior momento mesmo ou não. Tem que ter lá, tomou a dose, não tomou a dose. Branco, não tomou. O Vzinho lá no quadradinho tomou. Sim. Ele... Tanto para esse seu como para o Prolopa, eu vou marcar? Olha, como todos são tomados no mesmo horário, quando estão os dois, é os dois. Não tem. Dá errado tomar um só naquele pior momento, porque o pior momento é para os dois. Certo. Não Tá é bom. mesmo? Certo. Nelice. Você está muda. Nelice, você está muda. Você está sabendo onde que está o microfone? Você está me escutando, Nelice? Está escutando? Nelice, você está me escutando? Ela não está me escutando. Doutora, depois eu tenho uma dúvida. Então, vamos falando, tá? Pode falar. É o seguinte, eu tomava o Prolopa às 6h30 da manhã, 11h18. Eu estou tomando no pior momento agora. Só que tem que, às vezes, perto da hora do almoço, dá o pior momento depois que eu almocei. Aí não posso tomar o Prolopa porque eu acabei de almoçar. Então, meu pior momento, nem sempre eu vou tomar alguma dose daquele pior momento. Porque coincide com o almoço, com a hora do almoço. Exatamente. Então, às vezes, eu coloco... Aí teria que fazer um sacrifício de esperar 1 hora depois do almoço. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando vocês estão tomando a dose no pior momento, no princípio, vocês não veem benefício nisso, não. Só vê prejuízo de ter que esperar ficar ruim para poder tomar. Mas depois de um certo tempo, a eliminação daquelas superdoses que estavam porque tomavam em horário fixo, elas vão dissipando, o rim vai conseguindo eliminar. Porque o rim só consegue eliminar uma dose de Prolopa 72 horas depois que você tomou. Então, por isso que acumula.
3 dias depois que você tomou uma dose agora, é que essa dose que você tomou agora vai sair no rim. Então, por isso é que você imagina, você toma 4 doses por dia, 10 anos, o tanto que acumula. Então, quando esse acúmulo é precoce, tem 2 dias, 3 dias, não faz muita importância. Você pode tomar na hora do almoço, que é uma vez só que vai acumular. Isso é ruim quando é todo dia, vários anos, todas as doses. A gente não pode ser xiita também de querer a coisa toda certinha, não. Você vai diminuir o prejuízo fazendo o mais possível, tomando no pior momento. Mas se o pior momento deu na hora do almoço, toma na hora do almoço. Deu no pior momento, você pode tomar... se o almoço, você pode almoçar, aí, no caso, você pode tomar 1 hora antes do almoço. Se o pior momento está vindo na hora do almoço, toma 1 hora antes. Tipo, Vai acumular só um pouquinho. prevenindo já, né? Para prevenir. Não, prevenir não. Ele vai causar um certo acúmulo de dose. Mas como é uma vez só, de vez em quando, não é toda dose que você está acumulando, né? Porque tem gente que toma 6 doses por dia. Se ele acumular 6 doses, com certeza, 3, 4 dias depois, ele está tendo efeito colateral. Entendi. Doutora, Ok, doutora, obrigado. Sim, quem está perguntando? sou eu. Tirando uma dúvida aqui, ou confirmando, eu estou em dúvida. O CH6, meu marido tomou de manhã, não tão de manhã, porque eu estava esperando certas decisões, de eu entender bem. Mais a medicação de Parkinson quando tiver no pior momento, né? De Parkinson, alopático e homeopático, os 2 juntos, no mesmo horário. Os 2 juntos. Ah, sim. Como tem essa história de 1 hora antes, e também, Simão, 1 hora que você tomar junto, por que não pode tomar na hora do almoço? Porque a comida diminui a absorção do Prolop. Por Tem causa da que ter uma proteína. vez ou outra diminuir. Não pode diminuir todas as vezes, mas diminuir uma vez, inclusive você está com um remédio, está sendo tratado da agora para frente, você está tomando um remédio homeopático que vai substituindo aos poucos a ação,